Bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem aqui. Vou adicionar o Max para entrar também, Max Pai. Queria agradecer a Camila e a Cura, obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui falando sobre arte, dividindo um pouco do nosso dia a dia. A gente está nesse universo já há muito tempo e vai ser muito legal mostrar um pouco de como é o nosso dia a dia, cada um na sua casa e nesse momento difícil, né? Enfim, adicionei ele agora, estou aguardando, já ele entra. Parabéns pelo trabalho da Cura, que vem mudando a vida das pessoas, fazendo com que a arte realmente inspire e modifique sempre para melhor a vida de todo mundo, né? E a gente tem discutido bastante também a questão deixa eu só ver aqui. Adicionar mais uma vez. Acho que agora vai. Então, vou começar falando um pouquinho de mim, depois a gente vai falar bastante do Max Pai. Calma aí que ele não recebeu. Está aqui aguardando. Vou mandar mais uma vez. Pronto, mais uma vez. A gente está só aguardando aqui o Max entrar para a gente começar a falar. Só vou pedir um pouquinho, vocês esperem um pouquinho. Só um minuto. Mais uma tentativa. Acho que agora vai. Desculpa, pessoal. Só um minutinho. Já vai dar certo. Um minuto. Agora foi. Tudo bem?
Esqueceu de mim? Esqueci de você. Queria ficar com a live só para mim. Estava aqui esperando a gente finalmente conseguir um probleminha técnico normal com as lives. Eu estava agradecendo a Camila pelo convite. Esse trabalho que ela vem fazendo com a cura vem mudando muito a vida das pessoas, agregando bastante o trabalho junto ao mercado, e a gente se fala com muita frequência também. E queria começar essa live de uma forma diferente. Saber de você que tá no mercado há mais de 50 anos, né? Em 1967, você com 17 anos recebe essa incumbência de trabalhar junto com o Franco Terranova, que foi um grande revolucionário no mercado de arte, que muita gente não sabe. O Franco, numa época que tinha pouquíssimas galerias, foi o marchand que, de fato, modifica o mercado na forma como se trabalha artista e galeria. Foi o primeiro marchand do país a estabelecer contrato entre artistas e galeristas, deixando o mercado. Foi o início de toda a profissionalização do mercado. A gente deve isso ao Franco. Mas conta como foi você com 17 anos, entrando na faculdade, recebe esse convite. Quer dizer, na verdade, você vai contar um pouco melhor, mas com 17 anos começou a trabalhar com arte e que vai mudar toda a sua vida. Conta um pouco para a gente. Bom dia a todos. Como vocês podem ver, estou em Fortaleza, e aqui com o Vitor, o meu filho mais novo. E, Camila, muito obrigado pelo convite. O seu trabalho com a Cura Arte realmente está sendo de uma forma extraordinária. Tenho acompanhado os encontros que são feitos e com curadores, artistas, colecionadores, e isso hoje é extremamente importante, porque mostra um pouco o vigor do mercado, mesmo nesse momento meio cinzento que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? É quase que um novo aprendizado. Trabalhar com Franco Terranova foi assim uma coisa inspiradora, né? Para quem tinha muito pouco contato com a arte, e no momento de transição da minha vida, onde eu teria que optar entre ser engenheiro ou trabalhar com arte, né? A engenharia perdeu um engenheiro e a arte ganhou um profissional. Isso tudo foi muito interessante. E em 1979, nós criamos a Pinacoteca Cultural no Rio de Janeiro, que anteriormente tinha um nome fantasia chamado Galeria Acervo. E a Galeria Acervo, durante muitos anos, ela se dedicou a fazer um estudo da história da arte entre publicações e exposições, porque nós tínhamos uma linha de pensamento que você não podia falar do presente sem conhecer o passado. Então, fizemos toda uma revisão da arte brasileira do século XIX, que foi uma coisa muito interessante. Fizemos um trabalho magnífico com a Fundação Roberto Marinho, chamado História da Pintura Brasileira no século XIX, que foi um trabalho muito comentado na época, porque se editou o primeiro livro que contemplava todos os nossos pintores, desde do período colonial até o período da República. E, ao mesmo tempo, nós sempre tivemos a nossa vocação também para a arte moderna. Nossa primeira exposição foi uma exposição, a última grande individual de Milton da Costa, e logo em seguida eu fui
audacioso em fazer uma segunda exposição que contemplava 3 amigos, Volpi, Bruno Jorge e Milton da Costa. Essa foi uma exposição que o Bruno Jorge, num aniversário dele, eu tive assim a audácia, tinha muito pouco contato com esses artistas e, ao mesmo tempo, fui convidado para um almoço no aniversário do Bruno e, num determinado momento, fui convidá-lo para fazer uma exposição na Acervo. E, nesse momento, ele olhou e falou assim, não vai ser uma individual minha, vamos ser eu, Volpi e o Milton. E aí olha para o Volpi e diz, Volpi, você concorda? O Volpi só sorriu. Então, dali em diante, eu vi que nós teríamos também uma grande exposição. Não, assim, na época eles já eram artistas, eles não eram simplesmente os contemporâneos da época, né? Quer dizer, você tinha o Bruno Jorge, já tinha feito um trabalho memorável junto com o Niemeyer em Brasília, praticamente foi o artista que coloca as esculturas por toda a cidade de Brasília. O Milton, ele vinha de um momento, quer dizer, ele estava num momento que ele estava... o mercado tinha dado aquela explosão dos anos 70 e ele era um artista extremamente conhecido na época pelas Vênus, né? Era praticamente obrigatório para um colecionador ter uma obra do Milton da Costa. E o Volpi sempre teve um colecionismo forte em São Paulo, fez exposições importantes nos anos 70 no Rio também. E quer dizer, juntar os 3 artistas foi realmente uma tarefa maravilhosa. E a galeria, né, ela ficou... as pessoas de São Paulo estão muito familiarizadas com o Paulo Figueiredo, né? A nossa sede do Rio em 79, ela foi na galeria que era do Paulo Figueiredo no Rio, né? Só uma correção. A Galeria do Rio de Janeiro era a galeria que pertencia ao Luiz Buarque de Holanda e o Paulo Bittencourt. Paulo Bittencourt. Isso. E era um endereço tradicional, porque lá tiveram 2 grandes galerias. Primeiro, chamado Grupo B, que era uma galeria que trabalhava com os contemporâneos na época, né? E, em seguida, o Paulo Bittencourt e o Luiz Buarque de Holanda também fazem uma galeria onde expõe Sérgio Camargo, Tunga, todos os grandes artistas, Lígia Clark, todos os grandes artistas dessa grande vanguarda expunham na galeria Paulo Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda. E, num determinado momento, o Luiz Buarque resolve, o Paulo Bittencourt volta para São Paulo e o Luiz Buarque resolve voltar para a advocacia. Num jantar que nós tivemos, no início, aliás, no final do ano 1978, ele pergunta se eu não gostaria de comprar a galeria, né? E nesse momento, eu saio da Petite Galerie em 1978 e monto a Galeria Acervo em janeiro de 1979. Portanto, fizemos 40 anos, ano passado. E em setembro de 79, nós inauguramos com a exposição do Milton da Costa. E foi uma coisa muito curiosa, porque nesse dia, a pedido do Jaime Maurício, foi lançada a pedra fundamental do Memorial JK. Uhum. A solenidade de lançamento do Memorial JK foi dentro da Galeria Acervo. Foi uma solenidade meia hora antes da abertura da exposição. O nosso mestre de cerimônia era Antônio Weiss, que fazia uma saudação, e nessa época todos os artistas doaram uma obra para o Memorial JK. Eu lembro que na época eu fiz uma doação de um bandeira, Milton da Costa doou uma obra, Bruno Jorge, Volpi e outros artistas, todos doam uma obra, e presente nessa noite, Adolfo Bloch, Dona Sara
e foi uma noite memorável. O Rio de Janeiro realmente lembra-se que nós iniciamos um trabalho na Galeria Acervo com um momento interessante da criação do Memorial JK e uma individual do Milton da Costa, que era um artista que não expunha há mais de 20 anos. Não, e você falou do Adolfo Bloch. Adolfo Bloch teve uma das maiores coleções de arte do Brasil. É hoje a casa da Bia e da Camila, inclusive, aqui em São Paulo. A casa que era do Adolfo, hoje pertence a elas. E foi do Jorge, o avô da Camila, e o pai da Bia. Mas conta um pouco para a gente como que foi, em 1987, você teve a coragem de abrir uma galeria em Fortaleza, que era um estado hoje completamente diferente. Tem hoje um museu dedicado à fotografia, tem uma das coleções de arte mais importantes do Brasil, que é a coleção da Fundação, e diversas coleções pessoais. Conta como foi chegar, desbravar Fortaleza na década de 80 para fazer uma galeria e construir o colecionismo numa cidade que simplesmente não tinha a menor, na época, enfim, não tinha mercado, né? Conta um pouco como foi isso. Eu vim a Fortaleza pela primeira vez em 1975, e a convite de um amigo chamado Márcio Porto, e nesse momento, enfim, não havia mercado, não havia poucos colecionadores, né? Tinha um médico, que era o doutor Joaçaba, e a dona Heloísa, e que tinham uma coleção muito interessante, e infelizmente foi dispersa logo após a sua morte. Tinha a coleção de Dona Yolanda Queiroz, do seu marido, o seu Edson, e era tudo muito pontual, né? E vinha a Fortaleza esporadicamente para atender alguns clientes. Quando, em 1987, eu já tinha formado alguns clientes aqui em Fortaleza e julguei a necessidade de profissionalizar dentro da cidade. Uhum. E a nossa exposição inaugural foi uma retrospectiva de Antônio Bandeira, que foi uma exposição também muito importante, porque tinha obras de instituições, tinham obras de coleções privadas. Um artista local, né? Exatamente. E um artista local. Para comercialização. O Bandeira, nessa época, ele ainda era um artista que, dentro da cidade de Fortaleza, ainda não davam o devido valor. E mesmo no mercado de arte no Brasil, em 87, o Bandeira ainda não tinha a potência que ele tem hoje. Uhum. E você lembra, nós fizemos pelo menos 5 grandes exposições de Bandeira. Sim. Eu participei de pelo menos São Paulo, no começo dos anos 2000, 2005 ou 2006, no Rio em 2005, São Paulo 2006, se eu não me engano, e a gente fez uma exposição gigante na Fundação também depois, que foi uma exposição que tinha 100 obras, se eu não me engano, e ocupava aí em Fortaleza toda a área da Fundação. Essa foi uma exposição muito completa, né? Foi. E quando editou também 2 livros com uma quantidade muito grande de exposições inéditas sobre o artista. E logo em seguida, Fortaleza cresce. Nessa época, eu brinco muito, né? Fortaleza vinha de vários governos locais, e quando o Tasso Gereissati ganha as eleições em Fortaleza, eu tive a intuição que a cidade, o estado ia mudar. E foi quando nós nos estabelecemos aqui
exatamente um ano depois. Lembro que nessa ocasião nós estávamos fazendo, em 1987, a segunda grande exposição da coleção Roberto Marinho na Argentina. E foi assim uma exposição, essa exposição da Argentina foi uma exposição que, enfim, toda uma equipe cuidou dessa exposição, porque envolvia vários segmentos, edição de livro, programação musical, conferências. Nós tínhamos 120 argentinos contratados, trabalhando para nós, um educativo muito forte, e, ao mesmo tempo, pensando na inauguração de Fortaleza. E a inauguração também foi muito bem. Disso, fizemos uma segunda exposição de um artista cearense também, chamado Raimundo Sela. Trouxe para Fortaleza todos os artistas atuantes no mercado na época, Ianelli, Iberê Camargo, mais tarde Gonçalo Ivo. Então, os artistas vinham e nós tínhamos um diferencial, que eram sempre um diálogo entre os artistas, a exposição e o nosso público. Em 2015, né, a minha mulher, Bia, eu tinha dado uma incumbência para ela de uma coisa chamada formação de plateia. E a Bia, nessa ocasião, ela resolve fazer os grupos de estudo, que era um projeto embrionário, com mediadores, professores, mestrando ou doutorando. E esses grupos de estudo, o mais antigo, se eu não me engano, existe há 5, 6 anos. Hoje nós temos quase 100 participantes, temos aula todos os dias, e esse foi um trabalho muito bonito e interessante que a Bia cria, e que a Multiarte passa a ter um outro perfil. Então, além de nós estarmos aqui como uma galeria comercial, a gente tem também um núcleo institucional bastante interessante de formação, além de plateia, formação de trabalho. E temos também um grupo de artistas com acompanhamento crítico, que também é uma coisa que... Isso hoje é super importante. É muito bom, porque você abre outros horizontes para os artistas de Fortaleza. E Fortaleza hoje tem um perfil diferente das galerias do Rio e de São Paulo. O Rio de Janeiro, nós temos uma estrutura bastante grande, né? É a nossa grande matriz, se a gente puder falar dessa forma, onde nós temos a editora, a gente tem as empresas de projeto cultural, a gente tem a editora, que faz 40 anos esse ano, né? Pela Camila, que faz 40 anos esse ano. Nós temos a nossa grande central de produção, que é dirigida pelo Ivan, meu irmão, e que é meu sócio, enfim, é um parceiro de toda uma vida, e a Mariana, que cuida da parte administrativa. Quer dizer, o Rio de Janeiro, além de fazer as exposições, que são todas exposições institucionais de grande qualidade, né? Nós temos a editora, nós temos a nossa administração central, a nossa central de produção, e aonde nasceu a administração das coleções, né? Sim. E esse é um trabalho que eu faço pessoalmente, de administração de, pelo menos hoje, 18 grandes e relevantes coleções brasileiras. E São Paulo, que é a capital, a grande capital comercial do Brasil, foi a última galeria que a Pinacoteca abriu, né? Quer dizer, a gente há 17 anos tem 3 sedes,
fica viajando entre as galerias o tempo todo. Eu estou aqui em São Paulo, divido o meu tempo basicamente entre o Rio e São Paulo. Você fica hoje mais entre o Rio e Fortaleza e vem a São Paulo também, mas já morou muito mais aqui em Congonhas, hoje menos. E hoje praticamente zero, porque não tem como mais a gente ficar transitando. Mas conta um pouquinho como foi a abertura aqui de São Paulo. A grande vantagem... Com a exposição de 100 anos do Portinari, quer dizer, um nome único da nossa arte, né? Abrimos a galeria aqui de São Paulo com 100 anos do Portinari e depois, entre 2002 e 2003, foi no final de 2002 até o começo de 2003, e depois fala também um pouco como foi em 2004 o convite que a gente recebe para fazer uma exposição do Portinari em Londres, dentro da Embaixada Brasileira. Como é que foi? Conta um pouco para a gente. Só voltando um pouquinho, o que me dá segurança hoje de eu ter esses 3 espaços? Porque como nós somos uma empresa familiar, né, quer dizer, o Rio de Janeiro está lá, o Ivan e a Mariana e a Camila dirigindo o espaço do Rio de Janeiro. São Paulo, você assumiu e hoje São Paulo vai muito bem. Tá? A criação da galeria em São Paulo foi uma criação num momento muito importante. E Fortaleza hoje é dirigida pelo Vitor. Tá? Quer dizer, então, sendo uma empresa familiar, isso me possibilita estar circulando durante toda a semana nesses 3 espaços, né? E sempre discutindo as nossas performances e como a gente pode pensar no nosso futuro, como nós estamos fazendo agora. Mas a abertura de São Paulo, ela foi, talvez tenha sido a primeira galeria bem planejada. Em primeiro lugar, São Paulo foi um convite de um grande amigo, que é o Ricardo Santos Neto, que tinha praticamente 2 casinhas pequenas no bairro do Morumbi. E, em seguida, ele me convida para ocupar esse espaço com uma galeria de arte, que foi por livre e espontânea pressão. Né? Isso funcionou muito bem. Nesse momento, eu fui conversar com o Carlos Brat, que era um amigo de longa data, e ele falou, não, eu faço questão de fazer o projeto da sua galeria em São Paulo. E fez um projeto magnífico, magnífico. Uma caixa suspensa por 8 alças, um projeto premiado, ele recebeu um prêmio chamado Off Solution, que é um prêmio de arquitetura. E nós abrimos em São Paulo, depois de uma longa conversa com a Cristina Pena, para que nós nos antecipássemos ao centenário de Portinari, que seria em 2003. Então, abrimos São Paulo em dezembro de 2002, com uma exposição muito significativa, a maioria das obras inéditas. Editamos um catálogo, fizemos multimídia, tinham entrevistas. Aliás, só fazer uma observação. O livro do Portinari que nós fizemos, a partir da criação desse livro, a gente inicia um desafio dentro da Pinacotec, porque fora o desafio de se construir uma editora em 1980 dedicada à arte, quer dizer, já é no Brasil difícil, já era naquela época já era difícil você vender livro. E você transformar, você desenvolver um nicho arte brasileira para uma editora era algo também extremamente difícil de se fazer e grande desafiador. Mas, voltando aqui, o livro do Portinari, eu lembro que foi quando eu entrei na galeria, quando a gente abre em São Paulo,
coincide com a minha entrada dentro da Pinacotec, há 16 anos atrás. E eu fazia esse trabalho da editora, e o desafio que a gente colocou foi desenvolver livros de arte acessíveis para as pessoas. Na época, isso foi a gente tinha que desenvolver um livro caro para se fazer, não podia ser um produto caro para as pessoas, porque a gente tornou a editora, a partir dessa minha entrada, colocamos a editora em todo o território nacional. Antigamente, os livros ficavam mais entre a Galeria do Rio, a Galeria de Fortaleza e a Galeria de São Paulo, e a gente faz essa revolução de transformar o livro em algo acessível para as pessoas, com o menor preço possível. Então, pode continuar, isso era importante falar. A editora sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. É verdade. Lembro demais, de 1980, eu fui conversar com o Sérgio Lacerda, que era o proprietário da editora Nova Fronteira e era o presidente do nosso sindicato dos editores. E nessa época eu tinha 30 anos. E um dia, conversando com ele, falei: olha, eu tenho uma ideia de fazer uma editora só dedicada a livros de arte. Ele olhou para mim e falou assim: olha aqui, hoje no Brasil, vender Sidney Sheldon é um grande desafio. Você fazer uma editora dedicada a livro de arte, eu acho que você está fadado a fracasso. Né? Eu topei e a coisa foi feita. E a editora hoje, como você diz, ela já teve o reconhecimento com 3 prêmios Jabuti, prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, da PCA, um prêmio do ICOM. Quer dizer, então a editora já teve todos os reconhecimentos que poderia ter ganho até hoje. E existe um segmento dentro da editora que eu gosto imensamente sobre colecionismo. Então, fizemos o livro da coleção Alto Franco, o livro da coleção Cultura Inglesa, fizemos o livro da coleção Fundação Edson Queiroz, o livro da coleção Ayrton Queiroz. E atualmente o da Roberto Marinho começou com o Roberto Marinho em 81. Da coleção Roberto Marinho foram três livros. 3 livros. Rio, para a Argentina e para Portugal. E atualmente fazemos um livro sobre a coleção Ricardo Brenan. Não a coleção, mas uma biografia. O homem Ricardo Brenan. Exatamente, chama-se Biografia Contemporânea de Ricardo Coimbra de Almeida Brenan. E dentro dessa publicação tem um capítulo dedicado ao Instituto. E é uma publicação também que está nos dando assim, um prazer muito grande em construir. Né? E São Paulo começou bem com a exposição de Cândido Portinari, e não sei se você lembra, em São Paulo, nós começamos a pensar no educativo. Foi a primeira vez que a Pinacotec implanta um educativo. Foi. Era uma coisa que ainda muito... Até nos museus era difícil de ver esse trabalho. Então, nessa época, nós tivemos uma aceitação muito grande. Lembro demais de uma exposição que nós fizemos chamada Escultores e Esculturas. E o meu grande era fazer uma apresentação com deficientes visuais. Eu lembro que eu fui buscar apoio da Fundação Dorina Novil. Isso a gente está falando de 2004. Tive uma reunião com ela e disponibilizei a galeria durante 2 dias para recebermos pessoas com deficiência visual. Talvez tenha sido uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Que era um grupo, se não me engano, de uns 20 participantes, mais os mediadores, né? E, nesse momento, nós tivemos uma experiência sensorial das pessoas tocando as esculturas e da emoção. Estou vendo aqui, a Tereza Dourado foi uma das nossas responsáveis pelo sucesso de São Paulo. Obrigado, Tereza. É verdade. Tereza. Então, essa experiência foi uma experiência única. E daí
em diante, nós passamos a criar um pequeno caderno de arte e educação, que era feita por arte pedagoga, pela Nereide Chilaro Santa Rosa e pela irmã dela, e esse caderno era dado gratuitamente para as escolas. E tivemos, assim, uma aceitação muito grande, e esse programa depois foi adaptado para o Rio de Janeiro. Nessa época, as organizações Globo nos apoiaram, nós tínhamos chamadas na televisão, Cultura, a gente vê por aqui, e nós atendíamos os alunos de um programa chamado Amigo da Escola. E desenvolvemos uma quantidade enorme de visitas guiadas, de participação. Impressionante, era impressionante. Eram centenas de crianças a cada exposição. Não, eram muitas crianças, era milhares, chegava a milhares, porque... E em Fortaleza, a Bia criou, dentro dessa mesma filosofia, um programa chamado Espaço Família. A cada exposição que era feita, nós tínhamos dentro do programa Espaço Família visitas de criança com um único pré-requisito. A criança não podia vir com a babá, não podia vir com o motorista, tinha que vir com algum membro da família. Isso começou conosco aqui na exposição dos Irmãos Campana, onde foi assim uma experiência extraordinária. Tivemos o apoio da empresa Grendene, que abraçou esse nosso projeto, e nesse momento se implantou o Espaço Família, e isso passou a fazer parte da nossa programação. Tivemos isso com a exposição do Portinari, com a exposição Leonilson por Antônio Dias, e é uma coisa que permanecerá com o Vitor para, enfim, para todo sempre. E como é que, assim, a gente falou da fundação da Galeria do Rio, em 79, a gente falou do ato de desbravar, fazendo a Galeria em Fortaleza nos anos 80, a criação da Galeria de São Paulo, e o desenvolvimento do trabalho da editora. Quer dizer, hoje a gente vive uma nova realidade do mercado, né? A gente está, hoje, vivendo uma situação completamente única e a necessidade, quer dizer, como foi para você, ao longo de todo esse tempo, que teve o início de uma experiência com a pintura acadêmica, quer dizer, a pintura clássica tradicional do século XIX, passando pelo modernismo e hoje também entrando na arte contemporânea, né? Quer dizer, a produção atual, artistas vivos. Hoje existe uma mentalidade completamente diferente de produção. Claro, cada um dentro da sua própria criação, mas existe uma preocupação que não se tinha, que é a preocupação com o mercado. Como que foi todo esse processo, acompanhar essa evolução, e como que você vê o mercado dentro dessa evolução? Se é que ela é uma evolução positiva, ou se a gente está entrando num caminho que a gente ainda não sabe qual que enfim, como é que você vê essa evolução? Como é que foi para você? A arte é transformadora. Talvez tenha sido o segmento que se organizou no início de uma forma um pouco apressada demais, mas hoje de uma forma muito madura. Quando veio a pandemia, né, quando nós dormimos libertos e acordamos prisioneiros, né? Esse momento você começa a perder muita coisa, sobretudo a sua liberdade. E quando você perde a sua liberdade não pela sua vontade, a tendência é ou você ficar deprimido, ou você pirar, ou você esquecer as coisas. E o que aconteceu? A loucura durou 48 horas. A Pinacotec TV
era uma intenção minha e da Camila de já criar isso há muitos anos atrás, mas absoluta falta de tempo, nem eu podia, nem ela podia, o dia a dia da editora era muito pesado, o meu dia a dia com as minhas viagens era uma coisa praticamente impossível. E eu lembro que em torno do dia 10 de abril, já não lembro mais, 11, não sei quando, eu acordei um sábado e desenhei a Pinacoteca TV em 24 horas, sem dormir. Eu imaginei o que eu queria, desenhei, construí, submeti a Camila viu tecnicamente, então aquilo que era para acontecer em, sei lá, 2 anos, 1 ano, sei lá quanto, aconteceu em 24 horas. E, tecnicamente, foi posto em prática em 6 dias. Essa pandemia, ela criou processos de aceleração, coisas que iriam acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, como telemedicina, ensino à distância, home office, todas essas coisas, que não era para acontecer agora, isso estava no gatilho de todo mundo. E como é que é ganhar dinheiro, trabalhar sem sair de casa? Era uma coisa praticamente impossível. Então, esses desafios é que te impulsiona, esses catalisadores para que ou você anda ou você morre. Você tem que se movimentar. E a Pinacoteca TV virou uma realidade inesperada. Quer dizer, nós sabíamos o que nós queríamos, não sabíamos o que, sabíamos da necessidade e sempre esperando o momento oportuno e tempo. Eu lembro que as primeiras conversas que nós tivemos com especialistas, bem, a gente precisa fazer um planejamento, estudar, não é uma coisa tão simples, e de repente parecia que você fez uma cirurgia de catarata, você estava enxergando tudo. E eu comecei a criar, a Camila deu forma, o nosso consultor, Vladislau, muito querido, aí de São Paulo, deu a forma técnica para que tudo funcionasse. E nós tivemos o nosso primeiro programa que foi ao ar, com uma grande entrevista com o Bené Fonteles, falando dos nossos livros para 2019 e 2020. A primeira publicação sobre Rubem Valentim. A segunda foi o curador, o economista Luiz Crisóstomo, falando com Luciano Figueiredo, a propósito da nossa exposição que está montada em Fortaleza, próxima parada. A seguinte, nós tivemos 2 diálogos muito interessantes sobre o catálogo Raisonné com João Cândido Portinari, talvez um dos poucos raisonnés de artista mais completos do mundo. Do mundo, é verdade. Essa competição, essa configuração, um trabalho de 25 anos, comandado pela Cristina Pena, quando ela estava nesse momento no Projeto Portinari. E o programa foi tão interessante que nós dividimos o programa em 2 e daria 3, 4, 5, porque o catálogo Raisonné é o único instrumento que existe hoje de segurança para as instituições, para os colecionadores e para o mercado para coibir as falsificações. E é importante que essa conversa também reverbere e siga de exemplo para que outras famílias também se sensibilizem com a obra que, enfim, lhe foi entregue. A gente costuma brincar que o dia que um artista morre, a família ganha uma profissão nova, né? Você administrar um legado que o destino coloca no seu colo. Aliás, eu vi uma frase do Francisco Brenan outro dia,
que ele falou o seguinte, ele falou, a arte é um antidestino. A questão de ser um antidestino é que te coloca de uma forma que você, infelizmente, não tem saída. Mas, então, assim, eu queria deixar um pouco aberto para as pessoas, o nosso tempo tá chegando, a gente está com 45 minutos de live. A Camila fez uma pergunta. Camila pergunta o seguinte, como é a troca entre vocês sobre arte? É também uma influência e também a influência um na vida do outro. Camila, a gente se fala 25 horas por dia. É uma coisa impressionante, porque é muita coisa, muita responsabilidade. Quer dizer, são as 3 galerias. Às vezes a gente está deitado e manda uma mensagem 1h da manhã com uma ideia. E também tem vezes que a gente se fala, tenta falar um com o outro, quando não consegue. Nossa, esqueci o que eu queria te falar, mas daqui a pouco eu lembro. Então, essa é assim que a gente se fala no nosso dia a dia. Não tem muito... Hoje, o que acontece? Meus 4 filhos herdaram de mim a ansiedade. 1h da manhã, 3h, meio-dia, isso é uma convenção. E isso também eu acabei sendo estimulado pelos colecionadores que eu administro as coleções. Porque para eles, meio-dia, meia-noite, 3 da manhã, pura convenção. E ninguém espera o dia seguinte. 2h da manhã, passa uma mensagem, olha, você não esquece de ver aquela obra que está chegando do exterior e que precisa fazer a encomenda, a caixa e pronto. Então, e tudo aquilo que se tem vontade de falar não tem censura de horário. Trocamos informação até a hora que der vontade. Sobretudo quando eu faço as minhas viagens ao exterior, isso acontece com muita frequência. Passo de lá uma mensagem a 1h da manhã e alguém vai ler isso aqui 5h, 4h, não sei. Agora, 2 coisas que eu só gostaria de ressaltar. São Paulo me propiciou uma coisa muito interessante. Em São Paulo, eu tive o convite, aliás, o primeiro convite para participar de uma instituição que foi o Museu da Imagem do Som e do Paço das Artes, depois o Instituto Lina e Pietro Maria Bardi, e isso hoje no Rio, a preocupação que eu tenho com o Museu da Imagem do Som, que é uma coisa prazerosa, e com uma instituição que abriga residências artistas, que é o Capacete, quer dizer, a minha troca junto, a minha resposta que eu dou e a minha contribuição pro bono para 4 instituições extraordinárias. Deixa eu só, desculpa, só não vou te interromper, porque tem mais perguntas e o nosso tempo está chegando no fim mesmo. O Romero, nosso amigo Romero Pimenta, faz uma pergunta ótima. É possível revalorizar artisticamente artistas esquecidos e talentosos? A cultura brasileira tem memória curta? Romero, esse trabalho é um trabalho fundamental. A gente fez já esse trabalho com alguns artistas. A gente tem eu e você, Romero, a gente gosta muito do mesmo artista, que é o Pedro Corrêa de Araújo, que inclusive a gente fez uma live nossa, que está no nosso canal do YouTube, falando e contando quem foi, a partir de uma pesquisa do Rafael, contando um pouco quem foi o Pedro Corrêa, a importância dele, tão importante como os nossos grandes artistas modernistas, né? Quer complementar um pouco essa pergunta? Isso nós fizemos com vários artistas, primeiro no século XIX e com os artistas do século XX, mas sem dúvida nenhuma, o resgate do Pedro Luiz Corrêa de Araújo, que é um resgate que fazemos atualmente, vai ter um resultado extraordinário, porque é um artista mais conhecido na Europa do que aqui no Brasil. Só uma coisa, Max, quanto tempo a gente tem? A gente tem no máximo 3 minutos. Pronto. Então,
A Carmen pergunta, existe no Brasil outro grupo que tenha mais de uma galeria, assim como vocês? Existe. Galeria Nara Rosler, Fortes Daloy e Gabriel, Mendes Wood, não quero esquecer de ninguém, Sim Galeria, Simões de Assis, né? Sim ou Simões de Assis. Acho que são esses. Desculpa se eu estou esquecendo de alguém. Roberto Bertani, como você imagina o mercado pós-Covid? Roberto, a gente ainda está tendo uma enxurrada de o que chama de online viewing rooms. A gente está com enfim, isso está crescendo muito. Os personagens do mercado, todos eles, não só galeristas, eu acho que os artistas melhoraram muito a sua postura digital. Os museus estão investindo muito nisso, tem novas plataformas nascendo. As feiras de arte digitais, elas estão crescendo. Então, assim, está todo mundo se adaptando super bem. A arte quer dizer, a gente precisa apresentar bem a arte pela internet, porque a arte ela é uma imagem, né? É uma reprodução de uma imagem. Então, a gente precisa... Você quer complementar essa pergunta e a gente finaliza? Como você imagina o mercado pós-Covid? Pergunta do Bertani. Eu sou um pouco mais romântico, bem mais romântico. Eu acho que hoje a comunicação digital ela veio para ficar, evidentemente, mas as pessoas irão aos museus, as pessoas irão às galerias, os colecionadores irão às galerias conversar, porque isso chama-se oxigênio. Verdade. Essa doença, ela mata porque ela tira o seu oxigênio. Tá? E a hora que abrir, a hora que as coisas voltarem devagarzinho dentro dos seus protocolos de segurança, as pessoas vão voltar, está todo mundo apaixonado. Sim. Só para você ter uma ideia, aqui em Fortaleza, eu vim para Fortaleza com uma missão, estou desenvolvendo essa missão aqui, mas alguns colecionadores souberam da minha presença. Todos, sem exceção, fizeram questão de sentar, conversar, dialogar. As pessoas precisam, as pessoas gostam de conversar. Lembro muito do Roberto Marinho, tá? Há 30 anos atrás, né? Os nossos encontros, que eram encontros extremamente prazerosos, para falar de arte, mas não para falar de arte do artista, da biografia do artista, mas muito mais para falar do prazer que a arte lhe proporciona. Sim. Então, e faz parte do processo, né? Se encontrar. Essa emergência das pessoas, essa ansiedade de pensar no futuro, o futuro é ontem. Você tem que pensar. Exatamente. O que acontece? Tem 40 anos que nós existimos, e tem 40 anos que nós aprendemos a fazer alguma coisa. E, dentro da minha visão, aprendemos a fazer bem. Então, você não pode simplesmente pegar tudo aquilo que todos nós do mercado aprendemos, né, e simplesmente transformar tudo isso numa atividade fria, que é a comunicação digital. A comunicação digital será somente um instrumento a mais, mas as visitas, evidentemente, não teremos mais vernissagem. Vamos pegar o dinheiro do champanhe e vamos investir na arte-educação. Eu vou precisar te interromper, porque a live vai cair em 1 minuto. Maravilha. Gente, muito obrigado. Camila, mais uma vez, obrigado pelo convite. Dava para ficar aqui mais 55 minutos, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Tá? Pai, fica bem. Bom domingo para você. Um beijo. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Muito obrigado, Camila. Um beijo grande na sua mãe. Que bom estar aqui com vocês.